Muito boa tarde às senhoras, senhores. A hora regulamentar, constatada a existência de quórum e a presença da representante do Ministério Público, doutora Cristina Andrade Melo, junto ao tribunal, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Convoco para a composição do quórum de julgamento o conselheiro Adonias Monteiro, com fundamentos nos incisos 4, 5 e 6 do artigo 58 do Regimento Interno. Submeto à apreciação dos senhores conselheiros a ata da sessão de julgamento do dia 11 de março de 2025. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. Indago aos senhores conselheiros se haveria suspeição ou impedimento em algum processo da pauta ainda não registrados. Conselheiro Telmo Passarelli. Eu não, senhor presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. Não, presidente. Conselheiro Adonias Monteiro. Não, senhor presidente. Eu também não tenho. Com a palavra, o conselheiro Telmo Passarelli para relatar os processos da sua pauta, itens 1 a 33. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público de Contas, senhora secretária. No item 1 da minha pauta, representação 1.071.557, Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira. Em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do tribunal e também reconheço a prescrição da pretensão ressarcitória, extinguindo o processo com resolução do mérito e faço determinação. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Conselheiro, voto também de acordo com o relator, portanto, está aprovado o voto do relator quanto ao item 1. Na sequência, denúncio 1.153.809, Prefeitura Municipal de Santa Vitória, que julgo improcedente tal denúncia, extinguindo o processo com resolução do mérito. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator, portanto, está aprovado o voto do relator quanto ao item 2. A denúncia 1.160.586, Prefeitura Municipal de Ubá, julgo improcedente a denúncia, em apenso com a 1.160.613, extinguindo os processos com resolução do mérito. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator, portanto, está aprovado o voto do relator quanto ao item 3. Eu peço adiamento do processo 1.127.981, tomada de contas especial. Fica adiada a apreciação dos autos a pedido do relator. No item 5, monitoramento 1.092.381, Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, considerando o cumprimento satisfatório das determinações e recomendações constantes da auditoria 1.040.624, bem como a autuação e processamento da auditoria operacional 1.182.244, determina o arquivamento dos presentes autos. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica, portanto, aprovado o voto do relator quanto ao item 5. Item 6, prestação de contas de Executivo Municipal 1.148.188, em que voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do senhor Dernival Mendes dos Reis, chefe do Poder Executivo do município de Lontra, no exercício de 2022, em função da inobservância de aplicação de percentual mínimo constitucional exigido na manutenção e desenvolvimento do ensino. Faço recomendações e determinação. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator, portanto, fica aprovado o voto do relator quanto ao item 6. Em bloco, senhor presidente, as prestações de contas de Executivo Municipal listadas nos itens 7 a 10 da pauta, em que voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas dos chefes do Poder Executivo dos municípios de Carmo do Rio Claro, no exercício de 2019, Nova Era, Rochedo de Minas e Santa Efigênia de Minas, no exercício de 2023, com as recomendações constantes nos votos. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator. Ficam aprovados os votos do relator quanto aos itens de números 7 a 10. Também em bloco, os atos retificadores de aposentadoria listados nos itens 11 a 16 da pauta, em que determinam a verbação dos atos retificadores elencados junto ao registro dos respectivos atos concessórios de aposentadoria. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator, portanto, fica aprovado o voto do relator quanto aos itens 11 a 16. Em bloco, os atos revisionais de aposentadoria pela emenda 70, listados nos itens 17 e 18 da pauta,
que determinam a verbação dos atos revisionais coletivos ali elencados junto aos respectivos registros dos atos concessórios de aposentadoria. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica, portanto, aprovado o voto do relator quanto aos itens 17 e 18. No item 19, um ato de aposentadoria advindo do Fundo de Previdência dos Servidores do município de Belmiro Braga, em que, uma vez constatada a decadência, determina o registro do ato concessório da aposentadoria. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator, portanto, está aprovado o voto do relator quanto ao item 19. No item 20, também ato de aposentadoria advindo do Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas, em que determina o registro do ato concessório da aposentadoria devidamente retificado. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator quanto ao item 20 da nossa pauta. Em bloco, as aposentadorias listadas nos itens 21 a 25 da pauta, em que determina o registro dos atos concessórios de aposentadoria ali elencados. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator quanto aos itens 21 a 25. Item 26, um ato revisional de pensão, advindo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de João Pinheiro, em que determina a verbação do ato revisional devidamente retificado junto ao registro do ato concessório. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator quanto ao item 26. Em bloco, os atos revisionais de pensão listados nos itens 27 e 28 da pauta, em que determinam a extinção dos processos, sem resolução do mérito. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator, portanto, ficam aprovados os votos do relator quanto aos itens 27 e 28. Item 29, um ato de pensão advindo do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, em que, uma vez constatada a decadência, determina o registro do ato concessório da pensão devidamente retificado. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator, portanto, fica aprovado o voto do relator quanto ao item 29. Item 30, uma pensão advinda do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Teófilo Otoni, em que determina o registro do ato concessório da pensão devidamente retificado. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator quanto ao item 30. Em bloco, as pensões listadas nos itens 31 e 32 da pauta, em que determina o registro dos atos concessórios de pensão ali elencados. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator. Ficam aprovados os votos do relator quanto aos itens 31 e 32. No item 33, um ato de cancelamento advindo do Instituto de Previdência do município de Betim, em que determina a verbação do ato junto ao registro do ato concessório da aposentadoria. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator quanto ao item 33. Agradeço ao conselheiro Telmo Passarelli e passo a palavra ao conselheiro Licurgo Mourão para relatar os processos de sua pauta, itens 34 a 59. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, senhora secretária, público que nos acompanha. Inicialmente, senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta dos itens 34 e 36. Ficam os autos retirados de pauta dos itens 34 e 35, a pedido do relator. 34 e 36, senhor presidente. Desculpa, 34 e 36, portanto, retirados de pauta a pedido do relator. Vamos, então, ao item 35. Agradeço a Vossa Excelência. Processo 1.174.342 é uma denúncia da Prefeitura de Bela Vista de Minas, exercício 2024. Com fundamento no artigo 71, parágrafo 2º da Lei Orgânica, entendo pela improcedência da denúncia referente ao pregão eletrônico número 21/2024. Arquive-se. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica, portanto, aprovado o voto do relator quanto ao item 35. Passaremos agora ao item 37. Em bloco, os processos elencados, os itens 37 e 38, são prestações de contas da Prefeitura de Campanha 2023 e São Geraldo do Baixio, também em 2023.
com fundamento no artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 86, inciso 1 regimental, voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas prestadas, com as recomendações constantes na fundamentação de cada voto. Arquive-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Voto também de acordo com o relator. Ficam, portanto, aprovados os votos do relator quanto aos itens 37 e 38. Processo 1.167.983, prestação de contas de senador Firmino, exercício 2023. Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com fundamento no artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica, combinado com 86, inciso 1 regimental, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas com as recomendações constantes na fundamentação. Arquive-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Voto também de acordo com o relator. Fica, portanto, aprovado o voto do relator quanto ao item 39. Processo 1.148.499, prestação de contas de São Tomé das Letras, exercício 2022. Com fundamento no artigo 45, inciso 2 da Lei Orgânica, combinado com 86, inciso 2 do Regimento Interno, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação, com ressalvas das contas prestadas, tendo em vista o descumprimento das metas 1A e 18 do PNE em inobservância à Lei Federal 13.005/2014, com as recomendações constantes na fundamentação. Arquive-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Também voto de acordo com o relator. Fica, portanto, aprovado o voto do relator quanto ao item 40. Em bloco, os processos elencados, os itens 41 e 42 são atos retificadores e ato revisional de pensão, devidamente publicados no Diário Oficial de Contas. Meu entendimento é pela averbação do ato de retificação, bem como do ato revisional, junto aos respectivos registros dos atos concessórios de pensão, nos termos do artigo 54, inciso 3 da Lei Orgânica. Arquive-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Também voto de acordo com o relator. Ficam, portanto, aprovados os votos do relator quanto aos itens 41 e 42. Em bloco, os itens elencados, os itens 43 a 46, são atos retificadores, complementação e ato revisional devidamente publicados no Diário Oficial de Contas. Meu entendimento é pela extinção dos presentes processos, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, e o seu arquivamento nos termos do 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica. Arquive-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Também voto de acordo com o relator. Ficam, portanto, aprovados os votos do relator quanto aos itens 43 a 46. Item 47, a complementação de proventos de aposentadoria da Prefeitura Municipal de Ipatinga, de interesse de Valéria Alves Souza da Silveira. Meu entendimento é pelo registro do ato de concessão da complementação, com fundamento no artigo 110-H, parágrafo único da Lei Orgânica. Arquive-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Voto também de acordo com o relator. Fica, portanto, aprovado o voto do relator quanto ao item 47. Em bloco, os processos elencados, os itens 48 a 58, são aposentadorias e pensões devidamente publicados no Diário Oficial de Contas. Meu entendimento é que os atos estão aptos para fins de registro, com fundamento no 54, inciso 1 da Lei Orgânica. Arquive-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Voto também de acordo com o relator. Portanto, ficam aprovados os votos do relator quanto aos itens 48 a 58 da nossa pauta. Processo 1.138.689, meu entendimento é pelo reconhecimento da incidência do Instituto da Decadência, com determinação do registro do ato concessório, bem como a averbação do ato de inclusão de pensão, com fundamento no 110-H, parágrafo único, no artigo 54, inciso 3 da Lei Orgânica. Arquive-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Voto também de acordo com o relator. Portanto, fica aprovado o voto do relator quanto ao item 59. Agradeço ao conselheiro Licurgo Mourão e passo a relatar os processos da minha pauta, itens 60 a 69. Vou me ater à parte dispositiva dos votos, uma vez que esses já foram disponibilizados ao colegiado. Item 60, processo de número 1.119.724, uma representação. Julgo improcedente a representação nos termos da fundamentação do voto. Promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho Vossa Excelência. Fica, portanto, aprovado o voto do relator. Item 61 da pauta, processo de número 1.119.827, também uma representação.
Julgo procedente a representação, tendo em vista a presença das irregularidades destacadas no voto. Assim, aplico multa ao senhor Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito à época dos fatos, no valor de R$5.000. Com as determinações e recomendações constantes do voto, promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Fica, portanto, aprovado o voto do relator quanto ao item 61. Item 62, complementação de proventos de aposentadoria, processo de número 1.103.711. Em preliminar, diante dos motivos expostos na fundamentação, afasta o pedido de arquivamento dos autos sem apreciação do ato. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho Vossa Excelência. Fica, portanto, aprovada a preliminar proposta pelo relator. Em prejudicial de mérito, voto pelo registro do ato de complementação de proventos de aposentadoria em exame. Promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com Vossa Excelência. Fica, portanto, aprovado o voto do relator quanto à prejudicial de mérito do item 62 da nossa pauta. Aposentadorias em blocos, itens 63 a 66 da pauta já publicada. Voto pelo registro dos atos de aposentadoria. Promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho Vossa Excelência. Fica, portanto, aprovados os votos do relator quanto aos itens 63 a 66. 67, processo de número 1.176.109, em prejudicial de mérito, voto pelo registro do ato de aposentadoria. Promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Fica, portanto, aprovado o voto do relator quanto ao item 67. Em blocos, atos revisionais, itens 68 e 69, processo de números 1.014.975, 1.015.052. Voto pela averbação dos atos revisionais de pensão decorrente da promulgação da emenda constitucional número 70, junto ao registro dos respectivos atos concessórios de pensão originais. Promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com Vossa Excelência. Ficam, portanto, aprovados os votos do relator quanto aos itens 68 e 69. Passo a palavra agora ao conselheiro Adonias Monteiro para relatar os processos da sua pauta. São os itens de números 70 a 93. Boa tarde a todos. Item 70, processo 1.095.300, representação Prefeitura Municipal de João Pinheiro. Em preliminar, propõe que seja reconhecida a extinção da punibilidade da senhora Maria de Lourdes Marcos Brasil e do senhor Flávio Rios Oliveira em relação aos apontamentos sem tese passíveis de aplicação de sanção pecuniária, tendo em vista os seus falecimentos. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao item 70 na preliminar. No mérito, propõe que sejam julgados improcedentes o apontamento de regularidade da representação. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator. Portanto, fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao mérito no item 70. Item 71, processo 1.135.259, representação Prefeitura Municipal de Luminárias. Propõe que seja julgado improcedente o apontamento de irregularidade da representação e procedentes os apontamentos complementares formulados pela unidade técnica, sem aplicação de multa aos responsáveis nos termos da fundamentação, em razão da manutenção de 5 contratos por prazo determinado, sem observância do requisito da temporariedade, bem como do excesso de contratação temporária na data base de outubro de 2023. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica, portanto, acolhida a proposta de voto do relator quanto ao item 71. Item 72, processo 1.153.309, representação Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz.
Em prejudicial de mérito, proponho que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva desta Corte quanto aos fatos ocorridos até o dia 18 de agosto de 2018, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator, portanto, fica acolhida a proposta de voto do relator quanto a prejudicial de mérito item 72. No mérito, proponho que sejam julgados parcialmente procedentes os apontamentos de regularidade da representação em razão do excesso de contratações temporárias vigentes no exercício de 2023, em detrimento do princípio constitucional do concurso público, sem a comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público e do prévio processo seletivo simplificado, bem como das admissões de servidores efetivos sem a comprovação de prévio concurso público ou processo seletivo público. Proponho determinações, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao mérito do item 72. Item 73, processo 1.168.162, representação Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Em prejudicial de mérito, proponho que seja reconhecida a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória desta Corte. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator, mas gostaria de frisar nessa oportunidade, até para que a imagem da servidora Natasha Torres Gil Nunes não fique comprometida, que ela se afastou para cursar mestrado na Alemanha de 1º de abril de 2011, mas em 13 de dezembro de 2011 foi convocada para fazer o curso de formação para a carreira federal de analista de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, curso que consiste na segunda e última etapa de concurso público, exigindo assim sua presença em Brasília. Ademais, conforme já circunstanciado no voto do relator, conselheiro Adonias Monteiro, houve o ressarcimento ao erário, tendo em vista o termo de ciência e compromisso, assinado pela servidora, e o registro no Sistema de Administração de Pessoal, o SISAP-MG, constantes na peça 12 dos autos. Portanto, de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator quanto ao item, fica aprovada a proposta de voto do relator quanto ao item 73. Item 74, processo 1.168.165, representação Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Proponho em prejudicial de mérito que seja afastada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator, portanto, fica acolhida a proposta de voto do relator quanto à prejudicial de mérito. No mérito, proponho que seja julgado improcedente o apontamento de irregularidade da representação relativo ao afastamento remunerado da senhora Renata Moinhos Pereira no período de 9 de janeiro de 2017 a 10 de abril de 2018, a fim de cursar mestrado. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Telmo Passarelli. De acordo. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também de acordo com o relator, apenas frisando que nessa oportunidade, conforme já circunstanciado no voto do relator conselheiro Adonias Monteiro, que a servidora Renata Moinhos Pereira apresentou o certificado de conclusão de curso tempestivamente, constante a peça 12 dos autos. Fica, portanto, acolhida a proposta de voto do relator quanto ao item 74. Item 75, processo 1.170.954, representação Prefeitura Municipal de Vespasiano. Proponho, em preliminar, que seja reconhecida a incompetência desta Corte de Contas para apreciar o pedido formulado na linha E da representação, tendo em vista a incompetência do município para tratar de questões relacionadas à forma de instalação, substituição, ampliação e manutenção da rede elétrica, uma vez que tais matérias foram atribuídas à União, nos termos do artigo 21, inciso 12, a linha B, e do artigo 22, inciso 4 da Constituição da República. Conselheiro Telmo Passarelli. Senhor presidente, senhor relator, com a devida vênia, eu entendo que a competência privativa da União para legislar em matéria de energia não exclui a prerrogativa dos municípios de definirem os critérios para a disposição da rede elétrica e do cabeamento das empresas de telecomunicações
e de energia, por se tratar de assunto de interesse local relacionado com o desenvolvimento urbânico e a política de ocupação do solo das cidades. Nesse sentido, reiterada a vênia, não acolho a preliminar de incompetência suscitada. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também de acordo com o relator, tendo em vista que a matéria deve ser tratada em âmbito federal. Fica, portanto, acolhida a proposta de voto do relator, vencido o conselheiro Thelmo Passarelli. No mérito, propõe que seja julgado improcedente o apontamento descrito na representação, tendo em vista a inexistência de irregularidade no sistema de estruturação elétrica implantado no município de Vespasiano. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Também com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao mérito do item 75. Item 76, processo 1.098.534, denúncia à Prefeitura Municipal de São Roque de Minas. Propõe que os apontamentos de irregularidade da denúncia sejam julgados parcialmente procedentes, sem aplicação de multa aos responsáveis, em razão das particularidades do caso concreto expostas na fundamentação. Proponho recomendação, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. Senhor presidente, senhor relator, mais uma vez com devida vênia, eu divirjo parcialmente da proposta de voto quanto à conclusão alcançada no item 2 da fundamentação, a desproporcionalidade nos critérios de pontuação do certame. É que considero que a valoração da quantidade de funcionários da empresa e do título de pós-graduação no corpo funcional da licitante, como critério de seleção para a contratação, a meu ver, não é adequada ao critério de melhor técnica e preço, nos termos previstos no então vigente artigo 46 da Lei 8666 de 93. Porquanto tais elementos não necessariamente refletem a acuidade técnica da licitante para a execução do objeto propriamente dito, não revelando elementos diretamente relacionados à metodologia empregada pela contratada na consecução do serviço almejado pela administração. Por essa razão, eu voto pela procedência parcial do apontamento e recomendo ao município que, em certames futuros realizados com o tipo de julgamento técnica e preço, adote critérios de pontuação que, de fato, valorizem as técnicas a serem efetivamente empregadas pela contratada na consecução do objeto, permitindo diferenciar, mensurar e classificar adequadamente as participantes de acordo com a metodologia empregada para a prestação do serviço pretendido. Em resumo, senhor presidente, eu divirjo parcialmente do relator, apenas para considerar irregulares os critérios estabelecidos para a pontuação técnica, relativos à quantidade de funcionários da licitante e ao título de pós-graduação em Direito, com o acréscimo da recomendação anteriormente mencionada. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator, vencido parcialmente o conselheiro Thelmo Passarelli. Item 77, processo 1.156.664, denúncia à Polícia Militar de Minas Gerais. Em preliminar, propõe a extinção do processo em resolução de mérito quanto ao apontamento de irregularidade da denúncia cuja cláusula foi retificada antes da citação, em razão da perda do objeto. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator. Fica, portanto, acolhida a proposta de voto do relator quanto à primeira preliminar. Propõe que a preliminar de vício de citação suscitada pela defesa seja rejeitada. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Também voto de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto à segunda preliminar. Proponho ainda que a preliminar de legitimidade passiva do senhor Charles Alves Silva, suscitada pela defesa, seja rejeitada. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto à terceira preliminar. No mérito, proponho que seja julgado improcedente o apontamento de irregularidade da denúncia quanto ao agrupamento do objeto licitado em lote único, referente ao pregão eletrônico número 39/2023, promovido pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Proponho recomendação, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho. Também voto de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao mérito do item 77.
Item 78, processo 1.153.919, edital de concurso público, Prefeitura Municipal de Passos. Considerando que os apontamentos de irregularidade apurados no edital de concurso público número 1/2023, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Passos, não foram integralmente sanados no curso da instrução processual, proponho que o edital seja julgado irregular, sem aplicação de multa ao responsável, nos termos da fundamentação. Proponho recomendação, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Telmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho. Voto também de acordo com o relator, portanto, fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao item 78. Em bloco agora, senhor presidente, os itens 79 e 81 da pauta já devidamente publicada são prestações de contas do Executivo Municipal. Proponho a emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas do exercício de 2021 prestadas pelo gestor do município de Douradoquara e do exercício de 2023 prestadas pelos gestores dos municípios de Alpercata e Guaxupé, com as recomendações constantes das minhas propostas de voto. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Telmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho. Também voto de acordo com o relator, portanto, fica acolhida a proposta de voto. As propostas de votos do relator quanto aos itens 79 a 81. Em bloco, os itens 82 e 83 são atos retificadores de aposentadoria. Tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, proponho a extinção do processo sem resolução do mérito. Arquivem-se. Conselheiro Telmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho. Também voto de acordo com o relator, portanto, fica acolhida as propostas de votos do relator quanto aos itens 82 e 83. Item 84, processo 1.103.721, uma complementação de proventos de aposentadoria oriundo da Prefeitura Municipal de Ipatinga. Em preliminar, proponho que seja rejeitada a alegação de incompetência do Tribunal de Contas para apreciar a legalidade da concessão da complementação de proventos de aposentadoria para fim de registro, com fulcro no artigo 71, inciso 3º da Constituição da República, combinado com o artigo 76, inciso 6º da Constituição Estadual, suscitada pelo Ministério Público de Contas. Conselheiro Telmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto à preliminar. Em sede prejudicial de mérito, proponho reconhecer a incidência da decadência suscitada pela unidade técnica para determinar o registro do ato de complementação de proventos de aposentadoria. Arquivem-se. Conselheiro Telmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho. Voto também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto à prejudicial de mérito. Em bloco, os itens 85 e 87 são aposentadorias e pensão. Proponho o registro dos atos de aposentadoria e pensão. Arquivem-se. Conselheiro Telmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho. Também voto de acordo com o relator, portanto, ficam acolhidas as propostas de voto do relator quanto aos itens 85 a 87. Item 88, processo 1.179.630, uma aposentadoria oriunda do Instituto Estadual de Florestas. Em sede prejudicial de mérito, propõe reconhecer a incidência da decadência suscitada pela unidade técnica com consequente registro do ato de aposentadoria. Arquivem-se. Conselheiro Telmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Voto também de acordo com o relator. Portanto, fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao item 88. Item 89, processo 1.048.944, um ato retificador de pensão oriundo do Instituto Municipal de Previdência de São João del Rei. Propõe que seja reconhecida de ofício, em sede prejudicial de mérito, a incidência da decadência para determinar a verbação do ato retificador, número 34/2012, publicado em 27 de julho de 2012, retificado em 2 de junho de 2021 pelo ato número 2/2021, publicado na mesma data, processo número 1.048.944, junto ao registro do ato concessório de pensão, ato número 7.582/2004, processo número 691.613. Arquivem-se. Conselheiro Telmo Passarelli. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho. Voto também de acordo com o relator, portanto, fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao item 89. Item 90, processo 1.015.106, um ato revisional de pensão, emenda condicional 70/2012,
oriundo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Propõe que seja reconhecida de ofício em sede prejudicial de mérito a incidência da decadência para determinar a verbação do ato revisional número 96/2012, publicado em 15 de novembro de 2012, processo número 1.015.106, junto ao registro do ato concessório de pensão número 1771/2010, publicado em 23 de dezembro de 2010, processo número 869.153. Arquivem-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. Como relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho. Voto também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao item 90. Item 91, processo 867.604, uma pensão oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais. Tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, decorrente do falecimento da beneficiária, proponho a extinção do processo sem resolução do mérito. Arquivem-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. Como relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho. Também voto de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao item 91. Item 92, processo 1.146.241, é oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do envio de dados em duplicidade, propõe a extinção do processo sem resolução do mérito. Arquivem-se. Conselheiro Thelmo Passarelli. Como relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Acompanho. Voto também de acordo com o relator. Fica acolhida a proposta de voto do relator quanto ao item 92. Item 93, processo 1.179.243, oriundo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais. Em sede prejudicial de mérito, propõe reconhecer a incidência da decadência suscitada pela unidade técnica, com o consequente registro do ato concessório de pensão, sem número, publicado em 3 de setembro de 1994, processo número 1.179.242, em apenso. Proponho ainda a verbação do ato de inclusão de pensão sem número, publicado em 4 de março de 2000, processo número 1.179.243. Arquivos. Conselheiro Thelmo Passarelli. Com relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Também com relator. Voto de acordo com o relator, portanto, está acolhida a proposta de voto do relator quanto ao item 93. Agradeço ao conselheiro Adonias Monteiro. Finalizada a nossa pauta, indago aos senhores conselheiros se haveria matéria extra-pauta. Conselheiro Thelmo Passarelli. Não, senhor presidente. Conselheiro Licurgo Mourão. Senhor presidente, eu não tenho, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar Vossa Excelência, sua equipe e todos aqueles que se demonstrem interessados pelo assunto estatais, né? Minas Gerais, ao longo do ano de 2024, teve questionado a atuação de várias gestões estatais, né? Vossa Excelência chegou a ser relator de alguns desses casos. Então, agora, nos dias 9, 10 e 11 de abril, em Brasília, eu terei a oportunidade de palestrar junto com outros professores de renome nacional, né? A professora Cristiane Stropa, o professor Rony Charles, a professora Tatiana Camarão, também aqui mineira, né, Dr. Rafael Jardim e outros especialistas, né, e que nós vamos abordar vários aspectos relativos ao controle das estatais. A mim me preocupa, em particular, em visita que fizemos ao Tribunal de Contas da União, verificar que até mesmo o cumprimento, né, daquelas normas de governança presentes lá na Lei das Estatais no âmbito federal é muito pouco seguido. Eu acredito, e obviamente que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem de mérito, que a situação das estatais mineiras não deva ser muito diferente, né? Então, acredito que o evento é importante para gerar esses insights, né, para gerar esse debate, para que nós possamos também avançar um pouco mais na nossa forma de fiscalizar a atuação das estatais mineiras. Então, fica o convite a Vossa Excelência e a toda a audiência que nos ouve nesse momento. Conselheiro Adonias Monteiro. Não tem matéria extra-pauta, senhor presidente. Eu tenho uma breve matéria extra-pauta. Eu gostaria de prestar uma homenagem ao Dr. Henrique Salvador, presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde. Na última sexta-feira, dia 14 de março, se tornou membro titular da Academia Nacional de Medicina, ocupando a cadeira de número 61. Uma conquista que reflete não apenas a sua excelência profissional, mas também o seu legado
e dedicação à saúde. Crescer em uma família de médicos me fez compreender desde cedo o significado profundo dessa profissão. Meu pai, Agostinho Patrus, foi oftalmologista, ocupou por mais de 20 anos a carreira de número 77 da Academia Mineira de Medicina. Minha mãe também, dermatologista, médica, Orcanda Patrus, integrou a academia na cadeira de número 63. Eles nos ensinaram, a mim e aos meus irmãos, que a medicina vai além da ciência. É um ato de amor ao próximo, acima de tudo. Um compromisso com a vida e com o bem-estar das pessoas. O Dr. Henrique Salvador personifica esses valores com maestria. Sua nomeação como imortal agora da Academia Nacional de Medicina não é, como disse aqui, apenas um reconhecimento tão merecido, mas também um testemunho de que seu papel é e será sempre fundamental no cenário da saúde no nosso país. Em nome de todos, gostaria de expressar a minha profunda admiração por essa conquista que é tão significativa e que a sua jornada continue inspirando e promovendo avanços na área da saúde em Minas e agora também em todo o Brasil. Parabenizar também o conselheiro Licurgo Mourão pelo convite, pela participação no seminário de tamanha importância, com notáveis que estarão ao seu lado, o conselheiro Licurgo também, dividindo um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria, para que nós possamos aperfeiçoar a gestão nas estatais em todo o Brasil, que precisam, afinal de contas, são recursos públicos que lá estão, são patrimônios públicos, acima de tudo, e que é fundamental que a gestão, que o cuidado seja colocado sempre em primeiro lugar. Quero indagar a representante do Ministério Público junto a esse tribunal, doutora Cristina Andrade Melo, se deseja fazer uso da palavra. Não, presidente. Convoco os membros do colegiado para a próxima sessão, a ser realizada em data a ser publicada conforme o calendário oficial, nos termos do artigo 335 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, agradeço a participação de Vossas Excelências e dos servidores que tornaram possível a realização de mais esta sessão e declaro-a encerrada. Boa tarde a todas e todos.